Fala pessoal do Consciência, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do Consciência. Nossa aula de hoje será sobre sistema digestório, enzima e suas funções. Vamos começar a falar sobre as secreções gástricas. Então, lá no nosso estômago, ele produz um suco gástrico, né? E lá nesse suco são algumas células específicas que fazem algumas produções. Exemplo, lá nas células mucosas, produz então a secreção de muco, que faz aquela proteção estomacal. Justamente porque nesse processo, né, esse bolo alimentar, quando ele chegou lá no estômago, ele vai chegar em um pH mais 7, pH 7. Quando ele chega lá no estômago, ele muda esse pH para um pH 2, um pH mais ácido. Então, por isso, produz essa secreção chamada de secreção de muco. Esse muco faz essa proteção do estômago. As células principais produzem o pepsinogênio. Nesse momento, esse pepsinogênio é a forma inativa da pepsina. E aí o ácido clorídrico, ele entra nessa ação lá no estômago e torna esse pepsinogênio em pepsina, que é a forma ativa. A pepsina, ela quebra a proteína em pequenas moléculas de peptídeos. E lá nas células também principais, produz então a lipase gástrica. A lipase é que faz já a quebra dos lipídios, né, transformando esses lipídios de triglicerídeos em ácidos graxos. As células parietais, ela faz essa produção do HCI, justamente esse ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, né, ele tem essa função de transformar o pepsinogênio em pepsina, assim como também ele tem essa função de deixar o pH mais ácido. Lá nas células parietais também tem esse fator intrínseco. Esse fator intrínseco é o que acontece ali para a absorção da vitamina, principalmente a vitamina B12. Lá nas células G, produzimos então a gastrina. A gastrina ela tem função de fazer a estimulação desse HCI. Então, aqui, pessoal, é da mesma forma anteriormente, mas de uma forma um pouco mais didática, né, trazendo um pouco mais do slide da aula, né, resumido, onde esse bolo alimentar ele é transformado em quimo, quando ele entra em contato com o nosso estômago. Lembrando que toda essa musculatura no nosso trato gastrointestinal, ele é uma musculatura de músculo liso, certo? E que dentro desse trato gástrico temos um sistema nervoso próprio, que é o sistema entérico. Dentro dessas enzimas, nós temos também algumas outras questões enzimáticas, né? Então, por exemplo, a sacarase, né, ela quebra ali a sacarose, certo? A maltase, que ela quebra então a maltose, e são produzidas ali também para fazer essa quebra. Lembrando que a maltose e sacarose são carboidratos, então é justamente desse ciclo de carboidratos. A lactase, que quebra então a lactose, né, que a lactose é justamente esse carboidrato do leite. E lembrando que a caseína, anteriormente mostrada no slide anterior, a caseína ela vai ser quebrada através da renina, que faz a coagulação dessa caseína, certo? Temos também, né, esse aminopeptidase, que quebra, né, aminopeptidase que seria justamente um tipo de proteína, né, que quebra em pequenas moléculas de peptídeos. Lembrando que esse processo acontece também lá no nosso sistema, no nosso sistema delgado, certo? Então, o amido que ele vai ser quebrado em monossacarídeos, as proteínas em pequenos peptídeos ou aminoácidos, e os lipídios que vão ser quebrados ali em ácidos graxos e monoglicerídeos. Então, aqui esse esquema é mostrando para vocês em qual local atua cada enzima. Então, começando pela primeira enzima, que é a liberada, que é a amilase salivar, que é justamente quando coloca o alimento na boca. E aí, através das papilas gustativas, através do muco da salivação, contém ali essa amilase salivar. Lá na boca, que vai ser a primeira quebra química, que é a quebra do amido, dos carboidratos mais complexos e simples, que quebra em pequenas moléculas ali de maltose e dextrina. A amilase pancreática, né, que vai estar lá no duodeno, no intestino delgado, que na verdade ela vai ser produzido pelo pâncreas através do suco pancreático e vai ser liberado lá no duodeno. A pepsina, como falei anteriormente, que ela vai quebrar as proteínas em pequenas moléculas de peptídeos. A tripsina faz a mesma coisa. A quimotripsina também faz essa quebra. E a carboxipeptidase também faz essa quebra dos aminoácidos em pequenos peptídeos. E aí também temos a lipase lingual e lipase gástrica, que ela vai começar a quebrar ali os lipídios, os triglicerídeos, né? A lipase pancreática e a ribonuclease e a dexorribonuclease. Ambas elas quebram DNA. Então elas quebram RNA e o DNA. Por quê? Porque como somos humanos, nós ingerimos alguns alimentos que são de origem animal. E esses alimentos de origem animal, eles possuem ali o seu DNA. E partimos então para as secreções, certo? As secreções
nessas secreções, elas vamos ter a gastrina, a CCK, a secretina, o peptídeo inibidor gástrico e a motilina. Vamos falar de cada um deles. A gastrina, ela tem a localização de secreção nas células G, lá do duodeno, e a sua principal função será secretar o ácido gástrico na mucosa. A CCK, a colecistocinina, certo? Ela tem o local dela é nas células do duodeno, no jejum e no ilho, e ela estimula a secreção de enzima pancreática e secreções também de bicarbonato pancreático. A secretina, ela tem o local de secreção dela é na célula S, também no duodeno, no jejum e no ilho, e sua ação é estimular a secreção de pepsina e bicarbonato pancreático. Temos o peptídeo inibidor gástrico, que ele vai ter a secreção nas células K do duodeno e jejum e estimula a liberação de insulina inibitória e a secreção do ácido gástrico. Então, temos aí o intestino delgado com a questão do suco pancreático. Esse suco pancreático, ele vai ser, obviamente, produzido lá através do pâncreas e vai ser liberado no duodeno do nosso intestino delgado. Esse suco pancreático, ele tem um pH 8 e contém ali o bicarbonato, que faz com que neutralize. Lembra que anteriormente falamos que o estômago, ele é ácido com pH 2, e então tem uma ação ali para essa acidez. Então, agora, esse quimo, né, ele vai ter um pH mais base, um pH de 8, certo? Para fornecer essa proteção do intestino delgado. E vamos entender agora as principais enzimas. Amilase pancreática, tripsina, crimotripsina, carboxopeptidase, lipase pancreática. Então, todas essas enzimas, elas fazem parte do suco pancreático, que foram enzimas faladas anteriormente nos nossos slides. E assim também como o pâncreas, ele atua ali como um órgão anexo, certo? Então, ele também vai ter essa produção ali da insulina, justamente a insulina quando se tem a ingestão alimentar. Então, produzimos insulina para poder captar essa glicose e transformar essa glicose em glicogênio muscular ou glicogênio hepático. Então, indiretamente, ela vai também estar trabalhando ali junto com o nosso sistema digestório, porém como um órgão anexo. O fígado e a vesícula biliar também fazem parte dos órgãos anexos do sistema digestório. Então, a produção da bile, que vai ser sintetizada pelos hepatócitos do nosso fígado, vai conter sais biliares, colesterol, bilirrubinas, e o armazenamento, né, vai ser justamente lá na vesícula biliar. Então, nessa parte em amarelo, um pouco alaranjada, é justamente a nossa vesícula biliar, que faz esse armazenamento da bile. E a bile, esses sais minerais da bile, tem uma função de emulsificação. Então, a função desse emulsificante é fazer aquela função como se fosse de detergente. Quando colocamos o detergente ali para retirar aquela gordura do prato, então justamente ele tem essa função como se fosse um detergente, de fazer essa emulsificação dos lipídios e fazer essa quebra dos lipídios. O intestino grosso e o controle hormonal. Então, aquelas secreções que falamos anteriormente fazem parte do nosso intestino grosso. Além disso, também temos ali na parte das nossas microvilosidades do nosso intestino, temos também algumas outras enzimas que falei anteriormente, que é a lactase, a maltase e a sacarase. Então, a lactase que quebra a lactose, a maltase que quebra a maltose e a sacarase que quebra a sacarose.